Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre campo magnético produzido por um condutor retilíneo. A primeira coisa que eu quero dizer é, se você não assistiu às aulas ainda sobre cargas que são colocadas em uma região de campo magnético, é legal que você assista essas aulas primeiro para que depois você chegue nessa aula aqui. Então dá um pause nesse vídeo, corre lá se você não viu e depois você volta. Por quê? Porque agora a gente vai começar a trabalhar com a ideia de um corpo produzir o campo magnético. É um pouco diferente do que a gente estava falando. Até então a gente estava trabalhando com a ideia de existir um campo magnético em algum lugar e o corpo apenas ser colocado naquela região que já tinha um campo magnético. Então, o corpo só sofria a ação do campo magnético que já existia no lugar. Agora não. Agora a gente vai ter o próprio corpo produzindo um campo magnético ao redor dele. Essa ideia de produção de campo magnético por corpos condutores foi estudada por uma experiência, tá? E esse pesquisador, ele fez uma experiência e descobriu que toda corrente elétrica origina ao redor dela, ao redor do seu espaço, origina no espaço que circunda um campo magnético. Então, olha que massa. Esse pesquisador, ele conseguiu juntar duas áreas. Através da experiência dele, a gente acabou criando o que a gente chama de eletromagnetismo. Por quê? Porque ele afirmou que se um corpo é percorrido por uma corrente elétrica, esse corpo produz um campo magnético. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Todos os corpos condutores, eles vão estar sendo percorridos por uma corrente e a partir do momento em que eles são percorridos por uma corrente, eles irão produzir o campo magnético ao redor deles. Então, eles que vão produzir uma deformação no espaço ao redor deles, Porque a gente sabe que o campo magnético é isso, é uma deformação do espaço. Então, especificamente nesse vídeo, a gente vai falar sobre condutores retilíneos. Então, olha só, coloquei aqui o exemplo, a gente tem o desenho de um fio, um condutor retilíneo qualquer, Um fio, um cabo. Esse fio, esse cabo, ele tem um comprimento L e ele está sendo percorrido por uma corrente, ó. Essa seta aqui está indicando o sentido da corrente que está percorrendo esse condutor. O que a gente sabe? O campo magnético, ele é uma grandeza vetorial, então ele tem que apresentar módulo, direção e sentido. Então, a direção desse campo magnético vai ser sempre perpendicular ao plano. Então, o que eu estou te dizendo? A gente vai ter um campo que vai estar saindo do plano ou um campo que vai estar entrando no plano, ok? Por quê? Porque a direção desse campo é uma direção que é perpendicular. O sentido do campo magnético agora vai ser determinado pela regra da mão direita. Muita atenção para não confundir. Até então a gente estava trabalhando com a regra da mão esquerda para achar qual era o sentido da força magnética que o corpo sofria por estar imerso em uma região de campo magnético. Agora a gente vai trabalhar com a regra da mão direita. Por quê? Porque agora o corpo está produzindo um campo e eu quero saber qual tipo de campo aquele corpo está produzindo. Então, o que a gente tem? A regra da mão direita. O polegar vai indicar o sentido da corrente. O polegar indica a corrente. E os demais dedos vão indicar o nosso campo. Gente, é muito simples. A gente vai imaginar que a gente vai estar circundando esse condutor retilíneo. Então, observa aqui, ó. Peguei a minha mão direita. O polegar vai ir para o sentido da corrente. Ó. O polegar está aqui no sentido da corrente. Os meus outros dedos, olha, eles estão entrando no plano. É como se eles estivessem entrando aqui, ó, nessa superfície. Então, se eles entram deste lado, do outro lado eles vão sair. Ah, não ficou claro. Imagina aqui agora que esse pincel é o condutor. Coloquei o meu dedo polegar na direção da corrente, ó, tá apontando para cá. Desse lado, a minha mão não está entrando no plano, os meus dedos não estão entrando na mesa.
Então, quer dizer que eu tenho um campo entrando. Do outro lado, ó, os meus dedos estão para onde? Para cima, como se estivesse saindo do plano. Então, nesse caso aqui, a gente tem um campo que vai estar entrando aqui e saindo deste lado. Ok? Gente, a regra da mão direita, ela vai ser aplicada para tudo. Tanto se eu estiver analisando um condutor isolado, igual eu acabei de fazer aqui, ou se eu estiver analisando situações em que eu tenha dois ou mais condutores, tá? Que foi o que eu coloquei aqui nesse exemplo, ó. Vamos imaginar que a gente tem dois condutores aqui. Os dois condutores estão sendo percorridos por uma corrente que está subindo. Ela está indo aqui para cima. Então, a gente vai descobrir cada condutor o que está acontecendo, ó. Para esse primeiro condutor, vamos imaginar aqui o fio. Eu tenho a minha corrente subindo. Então, desse lado aqui, ó, a minha mão tá entrando, do outro lado a minha mão tá saindo. Então, ó, se eu pegar esse fio aqui, eu tenho minha mão entrando deste lado e saindo aqui no meio. Então, o campo aqui, ó, vai estar entrando no plano e aqui vai estar saindo do plano. O mesmo raciocínio eu vou aplicar para esse fio de cá, ó. Eu vou ter o campo entrando aqui e saindo do outro lado. Então, para este fio aqui, eu tenho um campo entrando e aqui vai estar o campo saindo. Observa que a região que está entre os dois fios vai apresentar um campo magnético nulo, B igual a 0, se as correntes forem iguais para o meu condutor. Então, o meu B aqui vai ser igual a 0 se I, vou chamar I1 igual a I2. Por que vai ser igual a 0? Gente, imagina que eu tenho um campo entrando que vale 10 Tesla. Tenho um campo saindo que vale 10. Quando eu somo os dois, eu tenho 0. Só que a força magnética que existe entre esses dois fios vai ser uma força de atração. Por quê? Esse fio 1 aqui, ele está produzindo um campo que está entrando no plano e esse fio 2 produzindo um campo que está saindo do plano. Então, eu tenho campos contrários, né? Eu teria polos contrários. Então, aqui eu tenho uma força de atração, ok? A minha força magnética aqui, que eu calculo fazendo o campo vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ, né, o biosseno θ, aqui eu teria uma força de atração. Se as minhas correntes fossem iguais, o valor da força total aqui seria 2 vezes o valor das forças individuais. Por quê? Porque o campo que elas iam produzir ia ser igual, a corrente é igual, o comprimento do fio sendo igual, então aqui no meio eu teria uma região com 2 vezes o valor da força magnética individual de cada fio, ok? Agora, se eu tenho uma situação em que esse primeiro fio aqui, ele está sendo percorrido por uma corrente que está subindo. Então, é o mesmo caso aqui, ó, ele vai produzir um campo magnético que está entrando aqui e saindo do lado de fora. Só que esse outro fio está sendo percorrido por uma corrente que está descendo. Então, ó, eu peguei minha mão direita, a corrente está descendo. Desse lado aqui, ó, meus dedos estão entrando. Do outro lado, meus dedos vão estar saindo. Então, aqui eu tenho o campo entrando e aqui eu tenho o campo que está saindo. Gente, em relação ao campo magnético, aqui eu tenho um valor de campo magnético que eu vou chamar de máximo. Porque eu tenho uma região que está sendo só de campo entrando. Tanto o fio 1 como o fio 2 produziram um máximo de campo nessa região. Mas em relação à força, eu tenho este fio produzindo um campo magnético entrando e esse fio também produzindo um campo magnético entrando. Então, o que está acontecendo? Eu tenho o mesmo polo aqui, mesma direção de campo. Então, a minha força aqui agora é uma força de repulsão. A tendência é que esses dois fios eles vão se repelir, porque eles estão produzindo campos de mesmo sinal, né? Campos que estão numa mesma direção e sentido, tá bom?
Então, eu coloquei essa análise aqui exatamente para vocês entenderem. Se a gente aplicar a regra da mão direita, fica muito tranquilo da gente visualizar o que está acontecendo, tá? Como que eu vou calcular o módulo desse campo? Gente, o módulo do campo B é dado por μ. μ é uma constante de permeabilidade elétrica do corpo e tem um valor fixo, 4π vezes 10 a menos 7, ok? Então, você vai substituir esse mzinho aqui por 4π vezes 10 a menos 7, vezes I é o valor da corrente, que a gente já sabe, e essa corrente tem que ser dada em ampere, dividido por 2π vezes D. Esse D é a distância. Qual distância? A distância que o seu ponto, o ponto que você está analisando, está do condutor. Por exemplo, aqui eu tenho o meu condutor, mas eu quero analisar o campo aqui, ó, nesse ponto P aqui. Então, a minha distância seria essa aqui, ó, a distância que o meu ponto de análise está do condutor que está produzindo aquele campo magnético, ok? Essa distância ela deve ser dada em metros. E aí, ó, eu coloquei aqui um desenho numa direção contrária, né, para a gente entender o que é isso. A gente sabe que as linhas de indução e de campo, o campo é sempre circular, né? Então, imagina que eu tenho aqui o plano, ó, e eu tenho um corpo condutor que está aqui, né, como se estivesse saindo do plano, como se fosse pincel aqui, ó. Pegar a canetinha, aqui está o meu condutor. O que vai acontecer, ó? A corrente está subindo por ele, então eu tenho uma corrente que está subindo. O que está acontecendo com os meus dedos que estão aqui ao redor? A corrente está subindo, os meus dedos estão circulando esse condutor, ok? Igual eu coloquei aqui no desenho, ó. Os meus dedos estão circulando o condutor. Por que eu coloquei isso? Primeiro, para mostrar que as linhas de indução, elas são sempre circulares. Segundo, para mostrar que elas são circulares e concêntricas. Todas elas vão apresentar o centro no próprio condutor. E terceiro, para mostrar para vocês que elas apresentam o mesmo padrão. Eu não consigo colocar, tipo assim, uma linha de indução está pertinho, a outra está muito longe. Não, eu tenho várias linhas de indução concêntricas em um mesmo padrão, ok? Pessoal, então é isso. Esse primeiro momento a gente vai falar, a gente falou, né, do campo magnético produzido por um condutor retilíneo. Vimos a relação aqui quando eu tenho dois condutores retilíneos. Vimos que eles podem apresentar uma região de campo nulo, se cada um deles estiver gerando um campo em uma direção, ou um sentido, né? Ou eles podem gerar um campo máximo, se eles estiverem produzindo um campo que está no mesmo sentido. A força magnética entre eles pode ser de atração, se eu tiver sentidos contrários, ou repulsão, se eu tiver o mesmo sentido. E para determinar o sentido do campo magnético, a gente trabalha agora com a regra da mão direita, ok? O polegar indica a corrente e os demais dedos indicam se o campo vai estar entrando ou se o campo vai estar saindo do plano, ok? Pessoal, é isso. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula.